Existem datas que o tempo não apaga. Elas atravessam séculos, culturas e religiões porque não nasceram apenas de uma tradição, mas de um acontecimento que redefiniu o significado da vida e da morte. A Páscoa é uma dessas datas, marcada não por conforto, mas por ruptura, medo e transformação profunda. Antes de ser um feriado, antes de ser um símbolo religioso e antes de ser associada ao cristianismo, a Páscoa nasceu em uma noite de medo, silêncio e expectativa. Uma noite em que a morte percorreu uma nação inteira e a vida foi preservada apenas onde havia um sinal. Naquela noite, não importava quem você era, sua posição social ou sua origem. O que importava era uma pergunta simples e terrível: alguém morrerá no seu lugar ou não? A Páscoa não começa com celebração, ela começa com juízo. Ela não surge como metáfora espiritual, mas como um evento real, histórico e concreto. Sangue foi derramado, portas foram marcadas e famílias aguardaram em silêncio. Com o tempo, essa noite se transformou em memória, depois em ritual e mais tarde em festa. Mas por trás de cada celebração anual, uma tensão permaneceu intacta. Se a libertação já aconteceu, por que o sacrifício precisa se repetir? Ao longo da história bíblica, a Páscoa atravessa gerações, conectando promessas, expectativas e símbolos cada vez mais profundos. Séculos depois, em outra Páscoa, algo muda. Um homem entra em Jerusalém, celebra a refeição pascal, parte o pão e entrega o cálice. E afirma algo que ninguém jamais ousou dizer: isto é o meu corpo, este é o meu sangue. Nesse momento, a Páscoa deixa de apontar apenas para o passado e passa a apontar para um sacrifício final. Porque no coração da Páscoa existe uma verdade incômoda: a vida só foi preservada porque alguém aceitou morrer. E a pergunta permanece: quem foi esse alguém? A história da Páscoa começa longe de templos, longe de festas e longe de liberdade. Ela começa na escravidão. O povo hebreu vive no Egito há gerações. O que começou como abrigo se transformou em opressão. Eles não são hóspedes, são propriedade. Trabalham sem descanso, sem futuro e sem voz. A vida se resume a sobreviver mais um dia. É nesse cenário que Deus intervém. Não com negociações políticas nem com acordos diplomáticos, mas com juízo. As pragas que atingem o Egito não são punições aleatórias. Elas desmontam, uma a uma, as estruturas de poder, os deuses egípcios e a falsa sensação de controle. Cada praga anuncia a mesma mensagem: a libertação não virá sem confronto. Até que se chega ao limite. A última praga não atinge colheitas, rios ou animais. Ela atinge o coração das casas. A morte dos primogênitos atravessaria o Egito naquela noite, não como ameaça simbólica, mas como realidade inevitável. Nenhuma família ficaria intocada pela gravidade daquele anúncio. E aqui está o detalhe mais desconfortável do relato. Essa morte não distinguiria automaticamente egípcios de israelitas. O critério não seria etnia, nem história, nem promessas antigas. O critério seria um sinal. A salvação não estaria ligada à identidade, mas à obediência. Deus então estabelece algo completamente novo. Cada família deveria separar um cordeiro, um animal sem defeito. Ele seria morto, e o seu sangue aplicado nos umbrais das portas. Aquela casa seria marcada não por palavras, mas por sangue.
um sinal visível, concreto e irreversível. Naquela noite todos estariam igualmente vulneráveis, mas nem todos seriam igualmente poupados. Onde houvesse sangue, a morte passaria por cima. Onde não houvesse, alguém morreria. A Páscoa nasce aqui, não como festa, mas como decisão consciente diante do juízo. Não como tradição, mas como obediência. Não como símbolo abstrato, mas como substituição concreta. Um cordeiro morre para que uma família viva. A vida é preservada porque a morte encontra outro em seu lugar, estabelecendo um padrão que atravessará toda a história bíblica. O texto de Êxodo 12 deixa isso claro. A salvação não acontece porque o povo é bom, fiel ou merecedor. Ela acontece porque alguém aceita confiar no sinal estabelecido por Deus. A fé não elimina o juízo, mas determina quem será poupado dele. Naquela madrugada, o Egito acorda em luto. O choro atravessa casas, ruas e palácios. Ao mesmo tempo, Israel parte em liberdade. A saída não é triunfal, mas urgente. A libertação começa apressada, carregando ainda o peso da noite que ficou para trás. Mas a Páscoa não termina na saída do Egito. Deus ordena que aquele evento seja lembrado todos os anos, não como nostalgia, mas como identidade. Cada geração deveria reviver aquela noite, contar a história e ensinar aos filhos o que aconteceu. Porque a libertação não deveria ser esquecida, e o custo da libertação muito menos. Desde o início, a Páscoa carrega uma mensagem incômoda. A vida foi preservada não porque a morte foi evitada, mas porque ela atingiu outro em seu lugar. Esse padrão se fixa no coração da fé bíblica. Mesmo depois da liberdade, uma pergunta começa a se formar silenciosamente. Se foi preciso um cordeiro naquela noite, por que a história ainda não terminou? A resposta ainda está por vir. A Páscoa não permaneceu isolada no Êxodo. Ela se transformou em um padrão, e padrões na Bíblia nunca existem sem apontar para algo maior. Com o passar dos séculos, Israel deixa o Egito, reis surgem, o templo é construído e os sacrifícios se tornam rotina. A Páscoa passa a ser celebrada todos os anos, mas algo começa a incomodar os próprios textos bíblicos. Se o cordeiro havia morrido, por que o sangue precisava ser derramado de novo? É nesse ponto que entram os profetas. Eles não surgem para abolir a lei, mas para revelar sua incompletude. Suas palavras carregam uma tensão constante entre o que é praticado no presente e o que ainda precisa acontecer no futuro. Um dos textos mais desconcertantes está em Isaías 53. O profeta descreve um personagem que sofre de forma voluntária, silenciosa e substitutiva. Ele não morre por crimes próprios, mas é ferido pelos pecados de outros. O texto afirma que o castigo que traz paz cai sobre ele sem suavizar o peso dessa afirmação. Isaías não descreve um rei vitorioso. Ele descreve um servo esmagado. Ainda assim declara que por meio desse sofrimento, muitos seriam justificados. A lógica é perturbadora. Vitória por meio da dor, redenção por meio do sacrifício, vida preservada pela morte de outro. Outro texto igualmente perturbador aparece em Salmos 22. Escrito séculos antes da crucificação romana existir, o Salmo descreve alguém cercado, zombado, com mãos e pés atravessados, roupas divididas por sorteio e uma sensação absoluta de abandono. O Salmo começa com um grito que atravessa séculos. Deus meu, por que me abandonaste? Não como teologia fria, mas como dor crua. Uma experiência humana extrema registrada antes mesmo de existir um método histórico capaz de explicá-la. Ainda mais direto é o texto de Daniel 9. Daniel fala de um ungido, um Messias, que seria tirado, não por si mesmo. Esse evento ocorreria antes da destruição de Jerusalém. O texto não apresenta um Messias glorificado, mas alguém que sofre perda e rejeição.
Esses textos não surgem isolados. Eles dialogam com o sistema sacrificial iniciado no Êxodo e desenvolvido em livros como Levítico. O padrão permanece o mesmo: inocência, substituição, sangue e vida preservada. Mas os profetas começam a sugerir algo novo. Em Jeremias 31, surge a promessa de uma nova aliança, não escrita apenas em tábuas de pedra, mas no coração. Uma aliança onde o perdão não dependeria da repetição contínua de sacrifícios. Essa expectativa cresce ao longo do tempo. Mesmo fora do judaísmo, a figura de Jesus não é ignorada. No Alcorão, Isa, filho de Maria, é apresentado como Messias, nascido de forma milagrosa e sinal de Deus para os povos. Ainda que o Islã siga outro caminho teológico, o reconhecimento da singularidade de Jesus permanece. Isso revela algo importante. Jesus não surge como personagem marginal. Ele atravessa tradições, textos e séculos. Quando o Novo Testamento é escrito, seus autores não afirmam que algo totalmente novo aconteceu. Eles afirmam que algo prometido aconteceu. Em Lucas 24, o próprio Jesus afirma que Moisés, os profetas e os salmos falavam a seu respeito. A Páscoa deixa então de ser apenas memória do Egito e se torna expectativa. Expectativa de um cordeiro definitivo, de um sacrifício que não precisaria ser repetido e de uma libertação mais profunda que a política. A pergunta agora não é mais se algo vai acontecer, mas quando e quem será esse cordeiro final. A história caminha para um ponto decisivo e a expectativa se concentra em uma única figura ainda não revelada. É exatamente nesse ponto da história que Jesus entra em cena. Não como ruptura com o passado, mas como resposta às promessas que aguardavam cumprimento desde o início. Quando Jesus surge na história, Israel não espera um homem comum. Séculos de profecias, exílio, silêncio e expectativa moldaram a esperança de um Messias, um libertador e enviado de Deus. Ainda assim, quase ninguém esperava que esse Messias surgisse da forma como Jesus surge, fora dos centros de poder e longe das expectativas políticas. Jesus nasce fora dos centros de poder, cresce longe das escolas religiosas mais prestigiadas, não lidera exércitos e não ocupa cargos políticos, e ainda assim, sua presença desloca tudo. Sua autoridade não vem de posição social, mas da coerência entre palavras, ações e identidade. Desde o início, a narrativa deixa claro que Jesus não é apresentado apenas como mais um profeta. Seu nascimento já carrega marcas que o conectam às antigas promessas. Em Mateus 1, sua genealogia o liga diretamente a Abraão e a Davi, unindo promessa, aliança e realeza. Mas Jesus não se limita a Israel. Mesmo antes de iniciar seu ministério público, estrangeiros aparecem em sua história. Homens vindos do Oriente reconhecem algo que muitos em Jerusalém ignoram. Isso não é detalhe narrativo, é sinal de que seu impacto ultrapassa fronteiras étnicas e religiosas. Quando inicia sua vida pública, sua mensagem é simples e desconcertante. O reino de Deus chegou. Ele fala de perdão, mas também de arrependimento. Fala de amor, mas também de juízo. Acolhe marginalizados e confronta líderes religiosos com a mesma autoridade. Repetidas vezes, Jesus se apresenta como o cumprimento do que foi escrito. Em Lucas 4, ele lê o profeta Isaías na sinagoga e afirma que aquela escritura se cumpriu diante deles, não como metáfora, mas como realidade concreta. A reação não é celebração, é escândalo. Jesus não apenas ensina sobre Deus, ele fala com autoridade própria, ele perdoa pecados, reinterpreta a lei e declara que o sábado existe para o ser humano. Para muitos, isso não é piedade, é blasfêmia. Ao mesmo tempo, seus atos reforçam suas palavras. Ele cura, restaura,
liberta e devolve dignidade. Pessoas excluídas se aproximam. Povos desprezados o seguem. Romanos, de samaritanos e judeus aparecem ao redor dele. Algo impensável para seu tempo. Isso cumpre de forma silenciosa o que já havia sido anunciado. Textos como Isaías 49 falavam de um servo que seria luz para as nações. Jesus encarna essa promessa não com discursos políticos, mas com presença concreta. Até mesmo fora do cristianismo, Jesus não passa despercebido. No Alcorão, Isa é reconhecido como Messias, nascido de Maria e sinal de Deus para os povos. Ainda que a teologia islâmica siga outro caminho, a singularidade de Jesus é preservada. Poucas figuras na história ocupam esse lugar. Menos ainda atravessam culturas, idiomas e religiões dessa forma. Jesus cresce em influência, e com isso a tensão aumenta. Sua presença deixa de ser ignorável. Ele entra em Jerusalém, confronta o templo e participa da refeição pascal. Cada gesto carrega significado histórico e teológico. Nada é feito por acaso. Tudo aponta para um desfecho que se aproxima. Naquela última noite, Jesus faz algo decisivo. Ele pega símbolos antigos, o pão e o vinho, e os redefine. Não fala mais apenas da libertação do Egito, mas de seu próprio corpo e de seu próprio sangue. Essa releitura da Páscoa não aparece apenas nos evangelhos. Ela é preservada também pela tradição mais antiga da Igreja. Em 1 Coríntios 11, 23, 26, Paulo relata que, na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e declarou que aquele pão representava o seu corpo, entregue em favor deles. Da mesma forma, após a ceia, tomou o cálice e afirmou que aquele vinho representava a nova aliança em seu sangue. Paulo conclui dizendo que sempre que esse pão é partido e esse cálice é compartilhado, a morte do Senhor é anunciada até que ele volte. Essa afirmação é decisiva. O centro da fé não está no nascimento, nem apenas nos milagres, mas na morte e ressurreição de Jesus. Nesse momento tudo se encaixa. As profecias do Cordeiro, o sangue e a Páscoa. Jesus não aparece apenas como mestre ou exemplo moral, mas como o centro de uma história iniciada séculos antes. E isso leva inevitavelmente a um desfecho, porque quando o Cordeiro é identificado, o sacrifício se aproxima. A história avança para o ponto onde promessa e realidade irão se encontrar. A morte de Jesus não acontece às escondidas. Ela ocorre em público, diante de autoridades religiosas, do poder romano e da multidão. Isso é essencial, porque a cruz não é um acidente da história. Ela é o ponto de convergência de tudo o que veio antes, onde promessas, tensões e expectativas finalmente se encontram. Jesus é preso durante a Páscoa, julgado às pressas e entregue ao poder romano. Não porque Roma o tema como insurgente armado, mas porque líderes religiosos o consideram uma ameaça impossível de controlar. A acusação formal é política. Ele se apresenta como rei. Diante de Pôncio Pilatos, governador romano da Judéia, Jesus não se comporta como um revolucionário comum. Em João 18, ele afirma que seu reino não é deste mundo, não por ser ilusório, mas por não operar segundo a lógica da violência e do poder humano. Pilatos percebe imediatamente que algo não se encaixa. Jesus não implora, não se defende com astúcia e não demonstra medo. Por 3 vezes, segundo os evangelhos, Pilatos declara não encontrar culpa nele, mas cede à pressão política para manter a estabilidade. A crucificação romana é um método de humilhação pública. No entanto, o que deveria ser escárnio se transforma em ironia histórica. Em Mateus 27, Jesus é vestido com um manto,
coroado com espinhos e saudado como rei. Tudo feito para zombaria, mas ecoando promessas messiânicas. Acima da cruz, Pilatos manda escrever uma inscrição em 3 línguas: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Os líderes protestam e pedem alteração, mas Pilatos responde com frieza política: o que escrevi, escrevi. Mesmo sem intenção teológica, Roma proclama o título. Enquanto isso, Jesus permanece em silêncio. Como descrito em Isaías 53, ele não abre a boca para se defender. O servo sofredor não negocia sua missão, não tenta escapar e não suaviza o custo do que está prestes a cumprir. Na cruz, o reconhecimento vem de onde ninguém esperava. Um criminoso condenado reconhece sua inocência e seu reino. Um centurião romano, acostumado à morte, declara segundo Marcos 15: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Esse reconhecimento não vem do templo, vem do império. Quanto a Pilatos, os evangelhos canônicos não afirmam sua conversão, mas mostram um homem dividido, consciente da inocência de Jesus e incapaz de agir com coragem diante da pressão. É aqui que entram textos apócrifos, e isso precisa ser dito com clareza. Escritos conhecidos como Evangelho de Nicodemos ou Atos de Pilatos não fazem parte do cânon bíblico e não possuem autoridade doutrinária. Mas nesses textos aparecem cartas atribuídas a Pilatos, endereçadas a Tibério e Herodes. Elas descrevem Jesus como um homem de aparência serena, autoridade incomum, realizador de obras extraordinárias e completamente pacífico, sem traços de rebelião política. Alguns desses relatos apócrifos afirmam a perplexidade de Pilatos diante das notícias da ressurreição, retratando-o como profundamente abalado pelo que ocorreu após a crucificação. Esses textos não criam fé, mas revelam como os primeiros cristãos refletiam sobre o evento. O ponto central, no entanto, permanece nos evangelhos. Quando Jesus pronuncia suas últimas palavras, ele declara: está consumado. João preserva essa expressão no grego original, tetelestai. No mundo antigo, tetelestai era usada em documentos comerciais para indicar que uma dívida havia sido paga integralmente. Nada restava em aberto, nenhuma parcela pendente e nenhuma exigência futura. Quando Jesus diz tetelestai, ele não expressa derrota, mas conclusão. A missão foi cumprida, o sacrifício foi aceito e o preço foi quitado. O padrão iniciado no Êxodo encontra aqui sua forma definitiva. Enquanto cordeiros eram sacrificados no templo, Jesus morre fora da cidade, rejeitado, mas consciente, silencioso, mas soberano. A Páscoa deixa de ser apenas memória de libertação política e se torna redenção universal. Mas a cruz não é o fim da história. Se tudo terminasse ali, Jesus seria apenas mais um mártir, um justo executado pelo império. Ainda falta o elemento que transforma a tragédia em vitória, e isso nos conduz ao último ato. Se a história terminasse na cruz, a Páscoa seria apenas um memorial de morte. Mas ela não termina ali. Após o sepultamento apressado antes do sábado, o silêncio domina a narrativa. Os discípulos se escondem. A esperança parece encerrada, e o corpo de Jesus é colocado em um túmulo novo, pertencente a José de Arimateia, que aguardava o reino de Deus. José de Arimateia oferece seu próprio túmulo escavado na rocha, um gesto que envolve risco, exposição e compromisso. A entrada é selada e guardas romanos são posicionados. Do ponto de vista humano, tudo parece resolvido. O silêncio não é derrota, é espera. No terceiro dia, ainda de madrugada, algumas mulheres vão ao túmulo. Elas não vão para celebrar, mas para concluir um sepultamento interrompido. Levam aromas e luto,
Entre elas estão Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé e, segundo Lucas 24, também Joana. Elas não discutem teologia, apenas se perguntam quem removerá a pedra. Mas a pedra já foi removida. O anúncio é simples e desconcertante. Ele não está aqui. A ausência do corpo rompe o silêncio com uma pergunta impossível de ignorar. Os relatos da ressurreição não surgem como histórias triunfalistas. São marcados por confusão, medo e incredulidade. As mulheres anunciam o que viram, mas os discípulos não acreditam. As palavras parecem delírio, não vitória. Alguns correm ao túmulo, outros permanecem escondidos. Em Lucas 24, 2 seguidores caminham para Emaús, frustrados, dizendo que haviam esperado que Jesus fosse o Redentor de Israel. Eles falam no passado, como quem já enterrou a esperança. Jesus caminha com eles, mas não é reconhecido. Apenas mais tarde, ao partir o pão, seus olhos se abrem. A ressurreição não é apenas um fato físico, mas uma releitura completa da história, onde tudo passa a fazer sentido. Mesmo entre os apóstolos, a dúvida persiste. Em João 20, Tomé afirma que só acreditaria se visse e tocasse as marcas dos cravos. Quando Jesus aparece novamente, ele não o repreende, mas se aproxima e permite o toque. A fé nasce do encontro, não da imposição. O Novo Testamento insiste que a ressurreição não é simbólica, mas corporal. Jesus fala, caminha, come e permite ser tocado. O túmulo vazio não é metáfora, é afirmação. Em 1 Coríntios 15, Paulo afirma que se Cristo não ressuscitou, a fé é inútil e a pregação é vazia. Não há cristianismo sem ressurreição. A cruz explica o sacrifício, a ressurreição confirma que ele foi aceito. A ressurreição declara que a morte foi vencida, não ignorada, que o pecado foi tratado, não encoberto, que a Páscoa alcançou seu objetivo final. O que começou no Egito encontra aqui sua conclusão definitiva. Jesus ressuscitado aparece aos seus seguidores não para instaurar vingança, mas para enviar. Ele não forma exércitos, forma testemunhas. Pessoas comuns, transformadas pela certeza de que a morte não tem a última palavra. Essa mensagem atravessa fronteiras rapidamente. Em poucas décadas, alcança o Império Romano, da África, da Ásia e a Europa. Povos e culturas diferentes são confrontados com a mesma afirmação: Jesus vive. Por isso, na fé cristã, a morte e a ressurreição ocupam um lugar mais central que o próprio nascimento. O nascimento anuncia quem ele é, mas a cruz e a ressurreição revelam o que ele veio fazer. A Páscoa, que começou no Egito com sangue nas portas, termina com um túmulo vazio. A morte passa, a vida permanece. Mas a história não se fecha apenas com um evento histórico, ela se fecha com um convite. Segundo o testemunho cristão, Jesus não ressuscitou apenas para provar algo sobre si mesmo, mas para oferecer vida. Essa vida não é imposta, é anunciada, aguardando resposta. A Páscoa não termina no Egito, não termina na lei, não termina no templo e nem mesmo termina na cruz. Ela termina em um túmulo vazio. Desde o início, a história caminhava nessa direção, e cada cordeiro sacrificado carregava a mesma pergunta silenciosa: até quando? Até quando o sacrifício precisaria ser repetido? Até quando a culpa retornaria? E até quando a morte teria a palavra final? Na cruz, essa pergunta encontra resposta. O sacrifício de Jesus Cristo não foi improviso, nem acidente político, mas cumprimento consciente. O Cordeiro prometido foi entregue, o preço foi pago e a dívida foi quitada. Quando Jesus declarou Tetelestai, nada ficou pendente, nenhuma exigência futura, nenhuma obra adicional e nenhum complemento humano. A salvação não nasce do esforço, mas da fé. Mas a cruz sozinha não bastaria.
Se Jesus tivesse permanecido no túmulo, seria lembrado apenas como mártir, um justo entre tantos. A ressurreição muda tudo, porque confirma que o sacrifício foi aceito e que a morte não tem domínio final. A ressurreição declara que o pecado foi tratado, não encoberto, e que a Páscoa alcançou seu objetivo definitivo. Por isso, o cristianismo não é apenas uma filosofia, um código moral ou uma tradição religiosa. Ele se sustenta em um evento histórico. Jesus vive. A fé cristã afirma que somos salvos não por merecimento, nem por obras, nem por herança cultural, mas pela fé na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Não porque sejamos bons, mas porque Ele foi perfeito. Não porque conseguimos subir até Deus, mas porque Deus desceu até nós. A Páscoa deixa de ser apenas memória e se torna convite. Convite à reconciliação, à vida e à esperança que não termina no túmulo. A história permanece aberta. O Cordeiro já foi sacrificado. O sacrifício foi consumado e a vitória foi declarada. Resta apenas a resposta, porque aquele que morreu por amor ressuscitou em glória e vive eternamente e espera. Feliz Páscoa!